Boa noite. Eu sou o Guilherme Alves Pena, eu estou aqui de BH, de Belo Horizonte, e recebi um convite da Campus Party, né? Fiz a inscrição e fui selecionado para participar, e eu vou falar hoje sobre uma CNC caseira. Bom, vamos começar dizendo que é uma honra estar aqui, é um prazer muito grande, agradecer à Campus Party, essa versão dela online, né? Não deixou de existir a Campus Party, é uma opção muito bacana a gente fazer ela versão online. E eu vou fazer essa apresentação de como que eu construí uma CNC caseira dentro de casa, na garagem, e vou mostrar ela funcionando e tal. Então vamos lá, eu vou para a apresentação para a gente começar aqui. Bom, o garagem experimental, na verdade, é uma ideia, é uma proposta que eu estou tendo. E vamos lá, vamos passar aqui. Então, o que acontece? Por que nasceu essa necessidade de criar essa CNC? Ela aconteceu porque surgiu uma necessidade. E essa necessidade era a minha necessidade particular, mas vamos pensar assim em nível mundial. Qualquer pessoa que tiver, às vezes, uma ideia e uma necessidade, pode fazer pesquisa, pode fazer algum trabalho e criar o seu próprio equipamento. E no meu caso foi uma CNC. Eu gostaria de falar um pouco sobre qual que foi a necessidade. Eu trabalho com a minha esposa com decoração de quarto de bebê e o nosso trabalho é feito em MDF. E todo o corte era realizado à mão. Ele era realizado à mão numa tico-tico manual. E aí surgiu essa necessidade de eu construir na verdade, assim, eu tinha duas opções. Ou eu adquiria uma máquina, que o custo é muito alto, ou eu poderia optar por construir. E é isso aí que aconteceu, eu fui por esse caminho. Então, aí, no slide, vocês estão vendo aí que tem a parte do MDF e a parte finalizada, que é o produto do nosso ateliê. Por que a CNC Router? Porque ela iria me entregar um trabalho mais perfeito, mais bem acabado. Então, a CNC Router, ela na indústria, ela é usada para usinar peças de grande porte e ela também já está sendo muito bem utilizada na indústria moveleira, né, para construção de móveis, de corte de MDF. E então surgiu essa necessidade no nosso ateliê. E aí eu vou começar a falar como que aconteceu de eu construir essa CNC em casa. Bom, primeiro eu vou dizer assim, quem tem essa vontade de construir uma CNC, construir uma impressora 3D, hoje em dia com o auxílio da internet não é impossível, é possível. E no meu caso aconteceu assim, foi muita pesquisa, eu tenho uma formação em artes plásticas, eu sou técnico em eletrônica também, então isso me ajudou na pesquisa, mas é assim, quem tiver interesse tem muita informação na internet. O que acontece? A CNC hoje ela já é uma ferramenta que ela é usada open source, já tem muita opção dela, já tem muito site no YouTube que ensina a fazer. Mas só que a gente para num lugar da questão do valor. Tem muita gente que tem um canal no YouTube que ensina a fazer a CNC e o valor é exorbitante, então não é acessível para todo mundo. Então, aí eu vou citar mais ou menos o caminho que eu tomei. Esse Build You CNC, faça a sua CNC, é um site de um americano. Ele monta ele ensina alguns modelos de CNC feitos em MDF. Então foi um site de onde que eu tirei muita referência. E esse Eletrônica hoje é um canal no YouTube também que a linguagem do cara é muito simples. Ele fala muito sobre a questão da CNC também. Ele tem outros projetos e eu baseei no trabalho dele também. Então, assim, existem muitos caminhos, mas você tem que avaliar qual que é o nível que você está procurando, porque você pode ter a CNC
vai ter um gasto maior, ou uma CNC mais caseira com gasto menor. Uma CNC, para ter um funcionamento... Me desculpem aí, eu estava passando o slide e ele não estava aparecendo. Só um minutinho que eu vou botar aqui de volta. Você desculpa, eu estou com um probleminha técnico aqui, a gente está resolvendo. Oi? Acho que agora vai, hein? Olá, tudo bem? Oi. Deu certo a streaming do jeito que você estava compartilhando antes. Eu vou colocar daquele jeito, ok? Tá ok. Agora tá aparecendo? Sim. Eu tô passando, tá pulando normal? Agora tá certo. Pode continuar Então, dessa forma. tá ok, obrigado, desculpa. Imagina, que isso. Então, eu tive um probleminha técnico aqui. O que acontece? A necessidade fez com que eu
buscasse produzir uma CNC que fosse de baixo custo, porque a gente não tinha muito investimento para isso. E hoje em dia tem muita opção na internet, só que tem muitas pessoas que ensinam a fazer uma CNC com um custo muito elevado. Eu tive dois caminhos dessa demanda da open source, que foi Build You CNC, que é um site de um americano. Ele ensina a fazer CNCs de MDF, e usando também rolamentos de baixo custo. E o Eletrônica Hoje, que é um canal no YouTube que tem uma linguagem bem clara, bem simples, que me ajudou na questão da configuração da CNC. A CNC, o que é uma CNC? A CNC ela exige três fatores. Ela exige um software para você criar o vetor, e ela exige um software para fazer um controle. Eu não vou falar muito da questão do software do vetor, porque você vai fazer um sistema de vetorização de uma imagem. E você tem também a necessidade de preocupar com o hardware e com a estrutura, que foi o caso da onde que surgiu a necessidade de eu construir uma estrutura bem de baixo custo. O software que faz a vetorização, ele transforma uma imagem comum em imagem vetorizada, que são esses pontos que vocês podem ver aí na imagem. O software que faz o controle é o software que vai levar essa imagem para que a CNC reconheça e faça as coordenadas no material que você estiver usinando. O hardware que eu utilizo na minha CNC é um Arduino com uma CNC Shield. Esse equipamento ele vai controlar os motores de passo e fazer com que a CNC corresponda aos comandos que a gente está enviando para ela. A CNC, ela funciona no sistema cartesiano. Ela funciona no sistema cartesiano X, Y e tem o Z, que é a ferramenta. Se você estiver trabalhando com um laser, o Z não movimenta. Se você estiver trabalhando com uma CNC router, o Z vai fazer o movimento. Para fazer uma comparação, vamos comparar assim com aquele jogo de batalha naval. A gente tem o A e o 10. E esse posicionamento é um posicionamento cartesiano. Então, quando a CNC reconhece um desenho que é vetorizado, ele vai seguir coordenadas. Isso no plano da CNC. Para construir uma CNC, você tem algumas opções. Você tem uma opção que o valor é um pouco elevado, se você pode construir ela de estrutura de perfil de alumínio modular, ou você pode contratar um serralheiro para fazer essa estrutura. Geralmente, ela sendo feita por serralheiro, se ela tiver alguma falha de distanciamento, isso vai provocar um erro no acabamento do trabalho que você vai usinar na CNC. Então, aí eu estou mostrando qual que é mais ou menos as opções. Quando eu fui construir a CNC, a minha questão era mais a questão de construir uma CNC de baixo custo. E aí eu fiz, a única questão de valor que eu vou levantar é essa do sistema linear de rolamento, porque para mostrar que eu usando o sistema de rolamento de skate, ela ficou com um preço bem em conta. Se você pegar essa primeira foto, ela é das primeiras estruturas que eu tentei construir, só que eu estava usando o MDF, e o MDF era emendado, então ela não dava um acabamento muito bom e a usinagem dava algumas falhas. O sistema linear que eu falo é esse sistema de rolamento que faz o X e o Y. Então, aqui você pode usar o sistema rolamento com rolamento comum de skate, e você pode usar um sistema de rolamento que é com pylon block, e tem outros formatos também, mas o valor vai aumentando. Então, aí dá para você ver uma diferença numa lateral, num X, no eixo X, eu usaria 8 rolamentos para fazer esse eixo X, um valor aproximado de R$24. Se eu fosse usar o pylon block, que seria a segunda opção mais em conta, eu teria que usar 4 pylon blocks e o valor seria de R$160 aproximado. Então, aí é a foto. O que aconteceu? Quando eu precisei transformar a CNC, eu precisei de uma estrutura que fosse rígida e que fosse linear. E eu encontrei isso numa mesa de centro.
eu tive essa visão de que eu poderia implantar o sistema, o eixo X, o eixo Y aqui e o eixo X aqui. Então, essas fotos aí são delas passando pelo processo de construção. Aqui já é ela mais finalizada, e depois que eu construí a CNC, eu consegui melhorar os cortes do MDF. O Garagem Maker, o Garagem Experimental, ele é uma proposta que eu trago porque, para mim relatar essa experiência que eu tive na construção da CNC. Vou fechar aqui para a gente conversar mais. Bom, então, assim, desculpa pela apresentação, eu estou um pouco nervoso, mas isso aí faz parte, a gente tá vivendo esse momento de pandemia aí, então é bem complicado. Eu vou fazer agora uma pequena demonstração dela. Eu trabalho com a CNC, ela trabalha com uma router, com uma tupia, fazendo usinagem em madeira. Essa demonstração que eu vou fazer, ela vai estar simplesmente cortando no laser. É mais para vocês verem o funcionamento dela mesmo. Vou compartilhar aqui. Ela está executando o vetor. Eu construí um vetor antes de pedir para ela executar. Transformei esse vetor em coordenadas e ela está fazendo a gravação a laser. E aí você pode ver a CNC. Esse trabalho é um trabalho feito em madeira que foi usinado nela. E eu estou usando o laser, por quê? Porque é um laser até simples, é um laser de baixa potência, porque a router, ela produz um ruído muito alto. Então, na apresentação não ia ficar legal. Vou pedir para ela executar um movimento maior, só para vocês terem ideia, para ela ocupando uma área maior. Vou pegar.
que eu queria deixar de incentivo aqui é que toda vez que surge uma necessidade, se você tiver um esforço, se você buscar, se você procurar, hoje em dia você consegue. Existem muitas empresas aí, muitos grupos de open source que estão ajudando a construir uma impressora 3D, a construir uma CNC router, e essa CNC funcionando é prova de que, se você tiver um esforço, você consegue. E eu queria agradecer a Campus Party, eu queria pedir desculpa aí pelos errinhos que eu cometi aí, e agradecer aí a todos que visualizaram essa apresentação. Muito obrigado e boa noite aí.